eu vim entregar um pacote do Senhor para você. Então, não questione o carteiro, questione o remetente. Amém? O remetente está mandando uma mensagem. E essa mensagem, o Senhor ministrou para mim que eu deveria compartilhar. Eu deveria passar para os irmãos. E é isso que eu estou fazendo. Eu só estou apenas obedecendo. Amém? Obedecer é melhor que sacrificar. É isso que eu vim fazer aqui. Amém? Queridos, é óbvio que eu não sou, antes de mais nada, eu não sou habilidoso em pregar a palavra. Eu não tenho essa habilidade. Mas isso é bom. Isso é fantástico. Primeiro porque o Senhor aperfeiçoa na minha fraqueza. E segundo que você vai ter que se esforçar mais ainda para aprender o que eu estou falando. Não é? Então, se eu não tenho habilidade, você vai prestar mais atenção ainda, você vai dobrar, triplicar a sua atenção, não é isso? Então, você vai aprender mesmo, não tem jeito, né? Você vai se esforçar aí, amém? Queridos, abram comigo a palavra em Ezequiel, capítulo 47. Amém. Irmãos, por gentileza, eu trouxe isso, pode deixar aí mesmo. Vamos ler Ezequiel capítulo 47, do verso 1 ao 9, amém? Depois disto, me fez voltar à porta do templo, e eis que saíam águas por debaixo do umbral do templo para o oriente, porque a face do templo dava para o oriente. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito do templo ao sul do altar. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me: viste isto, filho do homem? Então levou-me e fez-me voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me: estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e onde entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Algumas estão escrito salubres, que significa saúde, saudável. E será que toda criatura vivente que passa por onde quer que entrar estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Amém? Vamos orar mais uma vez? Amém? Senhor, Tu és o único e verdadeiro, Senhor. Pai, Te glorificamos, porque Tu és o Deus do ontem, do hoje e do sempre. Pai, eu oro a Ti, Senhor, porque eu sei, Deus, o que eu vim fazer, Senhor. O Senhor, Pai, me deu uma ordem, Senhor, e eu irei cumprir. Pai, Te peço, Senhor Deus, que os Teus filhos, Pai, estejam com ouvidos abertos, para ouvir, Senhor, o que o Teu Espírito Santo está querendo dizer, e que eles venham, Senhor Deus, não apenas ouvir, mas que eles venham, Pai, obedecer a Tua palavra, e realmente vivê-la até a Sua volta, Senhor. Até o dia que nos encontraremos contigo, viveremos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Queridos, amados, antes de eu continuar,
Eu gostaria, assim, de falar um pouco sobre a minha experiência. Eu tenho exatamente 10 anos. Alguns aqui não sabem, eu tenho apenas 10 anos como cristão. 10 anos que eu estou em Cristo. Acredito que boa parte de vocês talvez não saibam quem era o João antes. Bem, primeiro por fora, eu me converti quando eu tinha 17, 18 anos. Eu era gótico. Alguém sabe o que é gótico? Eu era gótico, eu era um cara que eu andava de preto, de manhã até de madrugada. Eu pintava minhas unhas de preto, eu tinha o cabelo todo pro alto, eu só ouvia heavy metal e black metal, eu só ouvia músicas, eu era amante de satanismo, amante de bruxaria. Eu fazia parte de um grupo que se reunia para debater e discutir bruxaria. Isso aos meus 17, 18 anos. Para quem não sabe o que é um gótico, eu coloquei uma foto ali. Ali não é minha foto, mas se você olhar o rapaz lá, o primeiro, eu andava mais ou menos assim. Esse era eu antes. Eu era desse jeito. Eu era uma pessoa depressiva, deprimida, opressivo. Eu tentei suicídio 2 vezes. Eu já tentei me jogar no canal de Cabo Frio. E numa tentativa eu já tentei fechar o portão também na minha cabeça. Foi uma tentativa absurda, mas eu era uma pessoa assim. Eu era depressivo, oprimido. Eu era sobrecarregado. Esse era eu, por dentro e por fora. Eu vivia no Malibu, em um bar muito conhecido, chamado Cilada. Eu sentava, eu não conversava com ninguém. Eu sentava, eu tinha um Discman, que era meu único amigo, era o meu Discman. E nesse Discman você só tinha músicas satânicas. Eu encontrei Jesus. Eu acredito que a minha aparência já mostra alguma diferença. Mas vai por mim, não foi só por fora não. Jesus me libertou. Eu fui livre. Eu fui livre da depressão. Livre do espírito de suicídio. Eu fui livre da opressão. Eu fui livre dos complexos que eu vivia. Eu era um ser humano totalmente complexado. Eu trouxe mais uma imagem, por gentileza. Passa, por favor. Eu era desse jeito aí, ó. As pessoas hoje dizem que eu sou muito extrovertido, engraçado, né? Imagina ela quando ela me visse 10 anos atrás. Agora eu trouxe um dado interessante que eu gostaria que você prestasse atenção. O Brasil até a data de hoje é a 7ª maior economia do mundo. Mas infelizmente é o 8º país com o maior índice de suicídios do mundo. Nós temos centenas, milhares de países. E nós somos o 8º em índice de suicídio. Eu gostaria de iniciar falando um pouco sobre esse pessoal, o pessoal que vive aí depressivo, porque eu gostaria realmente de despertar vocês para orar por eles. Quando você encontrar com eles, vai por mim, não julga ele não. A maioria deles passou por muita coisa para chegar ao estado que ele está. A maioria deles, às vezes, não teve uma perda, mas ele tem um vazio dentro dele, mas um vazio tão grande, que ele tenta saciar com tudo e não consegue, porque esse vazio tem um tamanho de Deus, e só vai suprir com o Senhor. Por que eu falei sobre isso? Eu não sei se tem outra imagem, por gentileza, pode colocar outra imagem? Não, pode retornar, por favor, pode retornar. Por que eu quis falar sobre isso? Porque eu gostaria que você entendesse a minha fascinação. Desde o momento que Jesus me libertou, e eu hoje vivo, e antes eu estava morto e hoje vivo, eu tenho uma questão que me fascina. E é por essa questão que o Senhor me fez entender o que está escrito em Ezequiel 47. E é por essa questão também que o Senhor vai te fazer entender o que está escrito em Ezequiel 47. A questão que me fascina é: Senhor, por que estou aqui ainda? Eu costumo dizer que há 2 tipos de salvo: o salvo que vai e o salvo que fica. Qual é a diferença? E sabe aquele pessoal que tem doença terminal,
que quando o pastor é convidado para orar por ele, ele vai lá e prega o evangelho, e fala para ele, ó, Jesus te ama, você quer aceitar Jesus? Ele levanta a mão e daqui a pouco ele dá o último suspiro e morre. Esse cara é o salvo que vai. Mas existem os salvos que ficam. Vocês são os salvos que ficam. Eu sou um salvo que fica. Ficou para quê? Essa questão me fascina. Para que eu estou aqui ainda? Querido, olha só, eu não sou uma pessoa que deseja a morte. Não sou isso. Eu só questiono o Senhor, porque, Senhor, estar contigo é melhor. Estar com o Senhor, a palavra diz em Apocalipse 21, olha só o que está escrito em Apocalipse 21. Só um minutinho, gente, que eu vou precisar botar um peso aqui, senão não dá. Em Apocalipse 21, se você abrir por gentileza. Quem achou diz amém. Amém. Vamos manter o hábito. Amém? Um hábito bom. Em Apocalipse 21, no verso... Exatamente, existe um verso que diz aqui, verso 4, verso 3, nisto ouviu uma voz forte que do trono dizia, eis a tenda de Deus com os homens, ele habitará com eles serão o seu povo, e ele, Deus com eles, será o seu Deus, ele enxugará toda lágrima, será o seu Deus, ele enxugará toda lágrima dos seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor, nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se passaram. Nós vivemos ainda as coisas antigas, mas chegará um dia onde as lágrimas serão secadas, onde não haverão mais lágrimas, onde você não vai precisar mais clamar. Hoje você precisa clamar, mas chegará um dia que você não vai precisar mais clamar, porque nós habitaremos com o Senhor. Mas até chegar esse dia, por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Eu gostaria que você repetisse algo comigo. Onde Deus está, haverá transformação. Onde Deus está, haverá mudança. Onde Deus está, haverá frutos. Onde Deus está, haverá cura e libertação. Onde Deus está, ninguém permanece o mesmo. Queridos, em Ezequiel capítulo 47, verso 1, vamos entender o que Ezequiel viu, para a gente entender o que o Senhor quer que a gente entenda. Logo no início diz que Ezequiel foi levado à porta do templo, e eis que no templo saíam águas, e essas águas saíam do umbral, do limiar, saíam de baixo do templo, para o oriente, porque a face do templo dava para o oriente. Quando você lê o oriente, eu quero que você entenda mundo. Quando você vê o oriente, eu quero que você entenda mundo, perdidos, vidas. Então, água saiu debaixo do templo em direção ao mundo. E as águas desciam de debaixo, desde o lado direito do templo ao sul do altar. Queridos, de onde as águas saíram? De onde? Do sul do altar. O altar está onde? Dentro de quê? Dentro de um templo. É bom? Isso é importante a gente entender. As águas saem do altar, mas esse altar está dentro de um templo. Que templo é esse? Que templo é esse?
1 Coríntios 6, de 19 ao 20, está escrito: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que templo é esse que Ezequiel viu? O que eu quero que você entenda hoje é: quem é o templo de Deus aqui hoje? Diga: eu sou o templo de Deus. O outro versículo, por gentileza, João 14, verso 23, diz: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Tiago capítulo 4, verso 5: ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Você é templo do Espírito Santo. Desperta para isso. E esse templo não é no domingo. Esse templo do Espírito, se você se movimenta, o templo também movimenta. Se você vai trabalhar, o templo está onde? Está onde o templo se você vai trabalhar? No trabalho. Se você vai estudar, o templo está onde? E dentro desse templo tem o quê? No verso 1, um altar. E desse altar saía o quê? Que Ezequiel viu? Águas. É tremendo isso. Querido, se você ainda não entendeu, não tem, o Espírito Santo vai fazer você entender. E ele continua e diz: ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. As águas que estavam saindo desse templo tinham um nível que dava nos artelhos. Queridos, é importante a gente entender isso, porque a gente fala, o altar é o Senhor, as águas saem do Senhor, mas a gente tira nosso papel, muitas vezes tiramos nosso papel de igreja na terra, quando dizemos, o Senhor é fonte de águas vivas. O Senhor é a fonte de águas vivas. Então, se Ele é a fonte de águas vivas, Ele vai derramar sobre o mundo. Ele vai derramar sobre a nação, sobre os perdidos. Não é isso que está aqui na visão de Ezequiel. Na visão de Ezequiel, ele viu um templo, onde as fontes de águas habitavam. Abre, por gentileza, o próximo texto. Romanos, capítulo 8, verso 9, diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu não tenho esse texto aqui, mas em Efésios, Paulo diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o selo de garantia da redenção em Cristo. Paulo diz, ele escreve a carta aos Efésios, logo no capítulo 1, e ele diz o seguinte, que uma vez aquele que crê, ele é salvo, e aquilo que é o selo, vocês são selados com o Espírito Santo, até o momento, e ele continua dizendo, o Espírito Santo é o penhor da redenção. Ou seja, que quando estivermos com o Senhor, o Espírito irá com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui, o Espírito Santo é o selo. Então, como você é salvo, está na terra, o Espírito Santo habita dentro de você. Independente se você ainda não é batizado em línguas. Mas o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, porque você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Aquele que crê,
é salvo e é selado pelo Espírito. Por gentileza, templo do Espírito, para quê? Por que eu sou um templo do Espírito? Esse texto ali não aparece logo no topo, mas é o texto que está em João capítulo 7, verso 37 ao 39, e diz: e no último dia, eu fiz questão, irmãos, de trazer o texto em slides, porque eu sabia que ia facilitar. Então, João capítulo 7, verso 37 ao 39, diz: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, pois ainda Jesus não ter sido glorificado. Aquele que crê, o Espírito Santo faz morada, e dentro dele flui o quê? Rios de águas vivas. Templo do Espírito, dentro de mim, gera uma fonte, e essa fonte jorra águas. Onde você estiver, você é um templo do Espírito, e dentro de você tem uma fonte de águas, que jorram águas para a vida eterna. Você passa a se tornar uma pessoa que carrega a fonte de águas vivas. Em Ezequiel, voltando a Ezequiel 47, os níveis das águas mudavam. E eu acredito que é aqui que o Senhor quer nos despertar. E é aqui que o Senhor quer despertar. Eu glorifico a Deus, porque nós estamos no mesmo Espírito. O pastor, nosso pastor, o líder que o Senhor colocou na nossa igreja, Deus deu a ele uma missão. Quem sabe a missão da nossa igreja? Saciar a sede do mundo com aquele que é a água da vida. Eu não contei isso, mas foi mais ou menos naquela época que o Espírito Santo de Deus me deu entendimento desse texto de Ezequiel 47. E o Senhor tinha me dado meu filho, eu não passei a viver normal. Depois que eu entendi isso, eu não consegui mais ser normal. Eu me tornei um cara meio doido, parece que eu bati com a cabeça. Eu não sei o que houve. Eu não me sinto mais normal desde que eu entendi isso. Eu vou para o meu trabalho, eu me sinto louco. Eu trabalho que nem um louco. Você não consegue entender como é que eu trabalho. É uma doideira. A menina está falando, eu estou orando pela menina, não dá para entender nada. Eu não estou falando isso para me gloriar, não, é porque eu entendi isso aqui. O Senhor me revelou isso aqui, eu fiquei louco, eu não sabia o que fazer. Eu preciso fazer alguma coisa, qualquer coisa. Queridos, eu não tenho interesse em ser nada. Eu só quero fazer aquilo que Ele mandou. Nós só queremos fazer aquilo que Ele mandou. Nós entendemos que sou templo do Espírito, e eu sou templo do Espírito na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Eu sou templo do Espírito quando eu acordo, eu sou templo do Espírito quando eu almoço, eu sou templo do Espírito quando eu durmo, eu sou templo do Espírito quando eu estou no WhatsApp, eu sou templo do Espírito em qualquer lugar que eu vou. Eu sou templo do Espírito, e de mim jorram águas, do meu ventre jorram águas. Eu não posso ser normal se do meu ventre jorram águas. A questão é qual o nível de água que jorra de você. Qual o nível de água que tem jorrado de você. Existe um homem que mede. E ele media. E essas águas davam no artelho. E essas águas depois ele foi medir de novo. Depois de um tempo ele foi medir. E essas águas subiam e mediam nos joelhos. E depois ele mediu, dava nos lombos.
E depois, tinha uma hora que não tinha mais como. Mas ele mediu e só dava para nadar, só para mergulhar. Olha que tremendo que o pastor falou aqui agora. Um propósito, onde Deus nos dará algo que transcende a nossa imaginação, algo que transcende a nossa vista, algo que transcende nossos ouvidos. Isso porque o pastor Paulo conseguiu imaginar. A palavra de Deus diz que nem ouvidos ouviram, nem olhos viram o que o Senhor preparou para os teus. Eu creio ainda que Deus vai abrir. E como está naquele livro de Tom Tinney, Caçadores de Deus, Deus vai ainda transbordar, fazer coisas tremendas. Cabo Frio é de Jesus. Se o seu olho não vê, não importa. A palavra está escrito que você não precisa ver, você precisa crer. O justo vive pela fé e não por vista. Cabo Frio é uma base. Cabo Frio será uma base do Evangelho no mundo. Cabo Frio é de Jesus. E cada um de nós somos templo que jorram águas para as vidas que estão aí. E continuando disse-me, esse homem de Deus disse a Ezequiel: viste isto, filho do homem? Viste isso? Vocês estão vendo isso? Então levou-me e fez voltar à margem do rio. Olha o que acontece quando as águas saem de você. Presta bem atenção. Quando você decide ser uma fonte que jorra. Existem pessoas aqui hoje que sabem que são templo do Espírito, sabem que dentro de si tem uma fonte, mas o nível é baixíssimo. O nível das águas que saem de você, se o Senhor for medir, o nível é baixo. Existem outros que o Senhor medir, o nível está maior. Que você é templo. Você jorra, você tem a fonte que jorra. Mas olha o que acontece quando as águas saem. E tendo eu voltado, eis que a margem do rio. Esse rio é um rio porque o templo já tinha jorrado um alto nível de águas. E havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse: estas águas saem para o mundo, para a região oriental. Lembra que eu falei, Oriente é mundo. Essas águas saem para a região oriental, saem para o mundo e descem ao deserto, onde não há vida, e entram no mar. E sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Olha que incrível, olha que inacreditável, que maravilhoso. As águas que saem de você curam o gótico, curam o depressivo, curam aquele que está querendo se suicidar hoje, curam aquela pessoa que está oprimida, sobrecarregada. As águas que saem de você curam. As águas que saem de você quebram algemas, despedaça correntes. As águas que saem de você faz nascer árvore no deserto. As águas que saem de você geram vida. Não pode ser normal. E continuando. E será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá.